Olá, bom dia, tudo bem? Eu estou aqui para falar com vocês a respeito de ciências. Meu nome é Conceição Maciel e eu vou falar hoje fazendo uma revisão de como nós obtemos energia, cadeia alimentar e teia alimentar, ou o fluxo de energia. Vamos lá? A liberação de energia. Começando, temos os organismos autótrofos e heterótrofos. Os organismos autrótrofos são aqueles organismos que têm a capacidade de utilizar CO2 como fonte de carbono para produzir matéria orgânica. Ou seja, trocando em miúdos, eles podem realizar o seu próprio alimento. No caso das plantas, retirando da água, retirando do sol e da luz do sol e retirando da água. Então, a gente tem, os organismos podem ser autótrofos de duas maneiras: realizando a fotossíntese, usando a luz para converter CO2 em matéria orgânica, ou a quimiossíntese, que é a reação química utilizada para converter CO2 em matéria orgânica. Os exemplos desses seres, como eu já falei, dos autótrofos, são as plantas, cianobactérias e as algas. Tudo ok, então? Qualquer dúvida a gente tira depois, ok? E os seres heterótrofos? Os seres heterótrofos são os seres vivos que obtêm energia através de outro ser. Os heterótrofos são capazes de produzir seu alimento. Opa, não. Os heterótrofos são incapazes de produzir seu alimento. Nós somos seres heterótrofos. Os animais são seres heterótrofos. Quem é que pode produzir alimento? Plantas, bactérias e algas. Algumas bactérias. Os heterótrofos são seres que não são capazes de produzir seu alimento, ok? E como é que isso acontece? Vamos falar um pouco da cadeia alimentar. Temos os produtores na cadeia alimentar, temos os consumidores e temos os decompositores. Gente, só que esses consumidores, eles são divididos em primários, secundários, terciários e quaternários. Quem são os primários? Os consumidores primários são os seres que se alimentam da planta. A planta, nesse caso, é quem? Os produtores. As plantas produzem a alimentação para os seres que se alimentam dela, assim como os seres que se alimentam de bactérias. Ok? Então, quem é, no caso, a gente está vendo aqui uma imagem. A gente tem o sapinho que comeu o gafanhoto. O sapinho é o secundário, porque o ser primário é o gafanhoto que se alimentou da planta. Tá entendido? Quem é o terciário? Terciário vai ser o animal que se alimentar do sapinho. E o quaternário? O animal que se alimentar do animal que se alimentou do sapinho. Então, a gente tem seres primários, secundários, terciários e quaternários. Estamos entendidos? Temos aí mais uma imagem sobre os produtores, consumidores e decompositores. E quem são os seres decompositores? São os seres que decompõem matérias orgânicas que vai voltar para a natureza, que vai alimentar a planta e que vai gerar novamente a cadeia alimentar e esse fluxo de energia. Nós temos aí o consumidor terciário, no caso a cobra, o consumidor secundário, que me parece uma garça, o consumidor primário, que é o peixinho, e o produtor. Está bem explicadinho aí, vocês não vão ter dúvida. Então, o que é, se eu tenho uma cadeia alimentar, e eu acabei de aprender sobre ela, o que é uma teia alimentar? Teia alimentar é o conjunto de toda a cadeia alimentar, ok? E para finalizar, a gente tem aqui fluxo de matéria e energia. Eu botei aqui uma imagem para vocês fixarem melhor
Então, a gente tem uma imagenzinha aqui. Vamos ler ela? Luz solar representa a fonte de energia externa, sem a qual os ecossistemas não conseguem manter-se. Tá lembrado do ecossistema, que é tudo isso aí em funcionamento? Então, a transformação da energia luminosa para a energia química, que é a única modalidade de energia utilizável pelas células de todos os componentes de um ecossistema. Então, células já é uma outra história que a gente vai conversar mais tarde. Então, a gente tem aí, a célula se alimenta de quê? Energia química, ou essa energia transformada através dos alimentos. Quem são as células? Os nossos componentes básicos que faz interagir com o mundo. É nossa unidade básica da vida. Todos os componentes de um ecossistema, sejam eles produtores, consumidores ou decompositores, é feita através de um processo denominado fotossíntese. Então, lembrado da fotossíntese, né? Portanto, a fotossíntese, seja realizada por vegetais ou por micro-organismos, é o único processo de entrada de energia em um ecossistema. Espero que vocês tenham entendido tudo bem direitinho. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até a próxima!